A vacina é uma vacina antiga na produção, ela foi produzida em 1932, quer dizer que nós estamos com essa vacina há 86 anos que ela foi produzida. Ela é feita com vírus vivos atenuados. Por que é atenuado? Você vai repassando em algumas substâncias para tirar um pouquinho a agressividade desse vírus que causa a doença. Aí você dá pouquinho do vírus, a pessoa não fica doente, ou fica um pouquinho doente só, mas possibilita que você produza a defesa quando acontece com o vírus para evitar uma doença. Esse é o recurso. Só que a quantidade de antígeno ou de substância antigênica da vacina que produz a resposta ela é muito alta, a tal ponto que ela é considerada que você tem 60 vezes mais quantidade de imunogênica do que necessário para a vacina. É uma vacina muito boa em termos de imunogenicidade, mas, por outro lado, porque até pelo tipo de confecção e todas as coisas que acontecem, ela também causa problemas, porque você está injetando o vírus vivo numa pessoa. E quando você faz a vacina, em teste em população normal. A pessoa normal reage de maneira para produzir anticorpos e não ter a doença. Às vezes tem febre, uma coisa, mas fica bom. O que acontece é que parte da população que não está imunitariamente bem, ou perdeu a imunidade pela idade, ou não ganhou a imunidade porque é muito criança, ou pessoas que têm algumas doenças, mesmo imunossupressoras, né? O que acontece? Essas pessoas reagem mal à vacina, porque não têm a imunidade para controlar o vírus vacinal e produzir anticorpos para evitar a doença. Então algumas pessoas têm a circulação do vírus como se fosse uma febre amarela. É grave. E morrem pela vacina. Isso pode acontecer. É por isso que nós temos muito cuidado. Por que então algumas pessoas, até pessoas mais desavisadas, pesquisadores mais desavisados, falam que deveríamos ter vacinado o Brasil todo há muito tempo, que a febre amarela é uma doença brasileira. Isso foi tentado no passado, quando se percebeu que algumas pessoas que não tinham o menor risco de adquirir febre amarela, vivendo no centro urbano, morreram pela vacina. Então, espera um pouquinho. Se eu não tenho o risco de pegar a doença, vou vacinar para quê se eu posso ter problemas com a vacina? Então, esse foi um grande celeuma que acompanhou a história da saúde pública na febre amarela no transcorrer do século passado para este século, até quando e onde e quando nós devemos vacinar, né, as pessoas. As pessoas que entram numa fila desavisados e começam até mente em idade, porque querem tomar vacina e depois enfrentar filas aí, ou não falam que tem doença de base, nós começamos a ter cada vez maior número de acidentes pela vacina com doenças. Eu falo só da morte, mas tem muitos que têm meningite, tem outros problemas, tem uma doença neurológica chamada síndrome de Guillain-Barré, que a pessoa fica paralisada por um tempo. Então, tudo isso a vacina pode produzir. Então, esse é o receio de você dar desavisadamente. Por isso que nós dividimos no estado de São Paulo, a vacina em 3 momentos e 3 prioridades. O que é a prioridade? Prioridade é aquelas que precisam de mais. Então, o que é prioritário? Pessoas que estão vivendo em áreas onde você tem o vírus circulando. Que se você inadvertidamente vai para a região de mata, você pode pegar. Então, essa é a prioridade 1. É o que nós estamos fazendo desde o início, pegando a prioridade 1 e vamos lá vacinar. Nós temos indo de mata, trilhas, gastamos às vezes dias andando em trilhas, procurando uma casinha aqui, outra casinha colar, tal, vacinando todo mundo. Isso nós fizemos. Pessoas que têm que vacinar são os viajantes, que têm que tomar cuidado, porque os casos de Mariporã que morreram de febre amarela, todos eram viajantes. Viajantes se consideram, algumas pessoas, eu falo com a secretária, não, mas as pessoas moram aqui, não moram. Elas têm casa de campo lá e não vacinaram. Boa parte das pessoas que pegaram a doença, eles foram para as festas, então eles não ficam lá. Então a gente tem que alertar sempre para ir para a tua casa, entre aspas, de campo, vacine-se, ou, estando lá, se não vacinou, passe repelente. Prioridade 2. Prioridade 2 é pessoas que, apesar de não terem o risco de não estar circulando o vírus na região, mas eles moram em regiões onde o vírus pode circular. Quais são essas regiões? Regiões de matas, outra vez, onde você tem um macaco e tem o vetor artrópode que vive na selva. Nesse momento, vamos pensar, por exemplo, nós tivemos aí casos de febre amarela, estamos tendo casos de febre amarela no Rio de Janeiro. Essa transmissão no Rio de Janeiro é a mata da Floresta Atlântica. Essa Floresta Atlântica tem em São Paulo também. Obviamente, tudo leva a crer que esses macacos que estão episodias no Rio de Janeiro, estão tendo casos humanos, eles vêm pela selva amazônica e vão chegar Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Guarujá, Santos, etc. e tal, até o Vale do Ribeira, lá no sul do estado. Então, a fase 2 é vacinar essas áreas. As áreas em que a pessoa
provavelmente em pouco tempo pode ter contato com esse vírus. É aí que entra as vacinas que nós começamos agora no fim desse mês a vacinar, a famosa vacina fracionada, que nós vamos pegar uma comunidade grande, pegar milhões de pessoas que vivem nessa fronteira. E a prioridade 3, que essa a gente pode ir devagarzinho, até para evitar uma correria muito grande, que é o que nós queríamos, elas são pessoas que vivem em centros urbanos e que não têm indicação de tomar a vacina agora, porque aí não tem transmissão. Só teria a possibilidade de pegar se viajar para uma região de transmissão. Essa prioridade 3, infelizmente, é a que está sendo correndo, estão nessas filas aí, para vacinar e tomando o lugar das prioridades 1 e 2. Eu lembro de um evento que eu participei de Febre Amarela na década de 80, né, em que estava o pessoal da Organização Mundial de Saúde, aqui foi em Brasília, inclusive, o pessoal da Organização Pan-Americana, do Ministério. E quando o indivíduo, que é um dos confeccionadores da vacina, discutia isso, olha, essa vacina protege pelo menos 30 anos, naquele momento a gente dava cada 10 anos a vacina. E eu perguntava, então por que a gente dá tanta vacina, se não é necessário, e por que a gente não diminui a quantidade antigênica? Aí ele falava assim, olha, isso foi assumido pela Organização Mundial de Saúde, como isso não está causando prejuízo, nós temos vacina, a gente mantém assim. Então, ou seja, era desnecessário tanto a vacinação a cada 10 anos, como era desnecessário manter uma vacina com tanto potencial imunogênico. Então, quando se fala em fracionamento, é em cima de uma lógica já conhecida. Só que para você, nos dias de hoje, para você fazer isso, você só pode fazer isso em cima de dados cientificamente acordados com a sociedade. Então, você faz o estudo. E esse estudo só começou, ainda um número pequeno de casos, há 8, 9 anos atrás, quando se percebeu, agora, até porque precisa de vacina, abrir um estudo, após 8 anos de alguma coisa, um pouco mais de 8 anos, se percebeu que as pessoas vacinadas nessa época tiveram a mesma proteção do que aqueles que tomaram a vacina integral. Então a vacina validou o uso da vacina fracionada, principalmente perante essa demanda grande e uma produção não tão grande. E mais ainda, é possível, no meu entender, pelo conhecimento que a gente tem da confecção da vacina, que essa dose fracionada proteja pelo mesmo tempo da vacina integral, que não precisa mais tomar a vacina. Eu acho que isso que deve acontecer, mas nós só vamos saber quando nós acompanharmos essas pessoas por mais tempo para saber que ela protege igual ainda por muito mais tempo.